boa tarde. Então estamos aqui com a equipe de vendas da CIS e também com o técnico da empresa, né? O químico responsável da empresa, Formílio Fiorino. A gente vai ter um bate-papo aqui agora sobre algumas questões que precisam ser esclarecidas com os clientes antes de todas as vendas, porque o cliente é leigo, né? Então, assim, por mais que tem certas situações das tintas que às vezes o cliente compra errado porque não se informou direito, e beleza, a responsabilidade é do cara. Mas nós, como os profissionais da área da pintura, fabricantes, vendedores, lojistas, a gente tem a responsabilidade, assim, vamos dizer, social, uma responsabilidade de esclarecer todas as questões importantes dos clientes. Então, essa reunião que a gente vai fazer agora é a respeito de esclarecer umas questões que são importantes de serem informadas aos clientes, questionadas, para saber se o cliente pensou em tudo para que ele tenha a melhor experiência possível na hora de comprar uma tinta. Beleza? Então eu vou passar a palavra para o Miller. Agora é com você, vai que atua. Então tá, nós vamos falar sobre algumas regras de pintura em geral. Primeiramente, nós vamos esclarecer para o cliente. Às vezes o cliente não sabe o que quer. O cliente liga, eu quero um produto aí, mas não sabe como que funciona, mas quer aplicar em qualquer lugar e não sabe o tempo de cura. E eu acho que o vendedor precisa estar bem informado sobre essa parte para poder tirar toda a dúvida do cliente e aí esclarecer o cliente, poder vender para o cliente, para a sua situação. Porque se você propor qualquer solução antes de saber o problema do cliente, pode ser que você já está piorando a situação e o cliente não sabe nem o que fazer. É por isso que na hora de fechar uma venda, primeiro procura entender a situação, o que o cliente quer. Daí você vai seguir a conversa, aí vamos falar a respeito do nosso produto, a recomendação, por exemplo, rendimento do produto, qualidade do produto, lugar que deve ser aplicado o produto, condições climáticas, prazo de entrega, diferença que existe de um produto para outro. Isso aí é muito importante, esse ponto. Claro, até porque, vamos lá, vamos falar de rendimento, qualidade, condições climáticas, tudo isso muda conforme o tipo de produto que o cliente quer comprar. Se ele quiser uma tinta, é um rendimento. Se ele quiser um grafiato, é outro rendimento. Se ele quiser um cimento queimado, é outro rendimento. E quando nós nos falamos de diferença entre os produtos, digamos assim, o cliente quer um grafiato. Eu quero um grafiato camurça. Também quero uma textura também nessa mesma cor. Tem que deixar bem claro na hora de fechar a venda. Por ser um produto diferente, existe uma diferença entre esses dois produtos. Agora, por mais que seja a mesma cor, não tem como isolar essa diferença 100%. Você tem como prometer para o cliente uma aproximação. Mas uma diferença da textura para o grafiato vai existir. Então, só para esclarecer, por mais que você escolha sempre a mesma cor, você vai pintar uma casa, uma parede vai ser grafiato, outra parede vai ser textura, outra parede vai ser uma tinta, a característica do produto faz com que a percepção da cor seja diferente. Tá? Então, a gente nunca pode prometer que vai dar 100% de semelhança a cor escolhida quando se tem produtos diferentes, principalmente um do lado do outro. Né? Independente se for branco. Pode ser grafiado branco, uma textura branca, uma tinta branca, vai aparecer um tom diferente. Então, essa parte nós temos que ter muito cuidado na hora de negociar com o cliente para deixar bem claro para o cliente. Porque na maioria das vezes o cliente não sabe essas coisas. Sim. Podemos seguir? Pode. Então, falar de cores agora.
nunca deve prometer cores iguais dos produtos que existem. Diferença de um produto para outro, já falei essa parte. Caso que fique da mesma cor, caso precisa pintar a superfície de modo, tem que pintar de modo geral, você digamos assim. Caso que o cliente quer que fique da mesma cor a parede, tem que pintar a parede de modo geral. Tipo assim, você tem uma textura, uma aproveitada na mesma parede. Surgiu uma diferença entre dois produtos. Caso você quer que fiquem iguais, esses dois produtos tem que pintar a parede completa. Pegar uma tinta, passar a mesma tinta sobre todas as superfícies. Exatamente, para ficar uniforme. E ainda assim vai dar uma diferença de percepção, né? Porque aquela característica de cada produto, né? Só vai amenizar a diferença de um produto. Exatamente, porque tipo, a textura não é a mesma coisa que aproveitar, a aplicação é diferente, o grafiato é a mesma coisa. Mas então a tinta é uma alternativa, tipo, passa, vamos lá, você quer que vai minimizar pinta branco e de textura e grafiato branco e pinta tudo de tinta por cima depois, que dá uma aproximação maior do que se fosse comprado cada produto na cor camurça. Exatamente. Continuação. Deve evitar de fazer continuação na mesma parede. Caso precisar, comunique o departamento químico da empresa a situação antes de fechar a venda, especialmente continuação de 2, 3 meses na mesma parede. Essa aí é uma situação séria. Só para deixar claro para quem de repente vai ver o vídeo depois, a gente chama de continuação toda vez que você precisa fazer um lote novo de uma cor que já foi produzida para a mesma obra, né? Muitas das vezes o cara começa uma obra, parou por 2, 3 meses, aí veio chuva, fez sol, e depois que parou a chuva, ou sei lá, por problema de dinheiro, às vezes a obra para, o cara quer continuar essa mesma obra, então o cara vai pedir continuação, é o que nós já chamamos de continuação. Só que essa continuação não vai bater, porque essa massa que você aplicou já começou a trabalhar. Sim. E a massa nova não vai ficar igual que essa massa que você aplicou. Por mais, é muito importante. Emílio, por mais que você pintou tua casa, aí você está todo dia lá vendo aquela parede pintada. Você não vai perceber nenhum trabalho na cor dessa parede, mas esse trabalho está acontecendo. Tá. Porque ela está tomando chuva, está sofrendo com vento, frio, fuligem de carro na rua, etc. Uma série de fatores que faz a cor ir trabalhando. Não que essa diferença não vai ser perceptível para quem está todo dia vendo essa parede. Mas se você colocar uma tinta nova do lado, você percebe. Então, quando for começar a pintar uma parede, um muro, pega e pinta a parede inteira de uma vez. Evita parar no meio. Então, compra produtos o suficiente para pintar uma parede inteira sem parar no meio. Essa é a melhor recomendação. Você tem um projeto que você está fazendo, veja qual é a quantidade de dinheiro que você tem para você avançar a obra. Então, você vai fazer uma parede, faça essa parede por completo. Não deixa pela metade para fazer depois de 2, 3 meses para dar continuação. Então, faça a parede completa. Se você quer continuar a obra, depois você vai continuar em outra parede. Aí não seria um problema grave. Porque, por que esse negócio de continuação dá problema? Cada lote que você vai fazer, você já tem essa diferença de lote. É por isso que você tem que diferenciar o primeiro pedido com o segundo pedido. Não, eu pedi lá cinza neblina. Aí cinza neblina da cinza, beleza? Mas nós temos lote diferente. Cada produção que a gente faz, a gente é sujeito a uma diferença. Então, essa aí não é nada absurdo, é normal na pintura. E acho que todas as empresas grandes, na verdade, têm isso na ficha técnica deles. Eles
falam a respeito disso, eles sempre batem na tecla para que o cliente não mistura os lotes. Sim. Acho que principalmente com uma empresa grande, na verdade, né? Porque você vai comprar uma tinta da, sei lá, vamos falar o nome do concorrente aí, Souvenir, Coral, Sherwin, vai bater na máquina, a máquina ela vai usar a fórmula lá, pigmentar a tinta e boa. Só que essa diferença não vem por uma falha de formulação, na verdade, né? Ela vem porque os produtos que fazem parte das matérias-primas das tintas e revestimentos, eles são materiais orgânicos provenientes da natureza. Então, um minério, por exemplo, quartzo, dolomita, eles vêm de jazidas que, cara, cada jazida está num lugar que sofreu diferente com os efeitos da natureza. Os pigmentos, tem um que vem de uma fruta, outro vem não sei de onde. Então, assim, existe uma diferença natural que se espera de um lote para o outro de matéria-prima. É por isso que essa diferença é esperada, tá? Quando se faz um trabalho artesanal de aproximação de cor, a gente consegue aproximar até mais do que com a máquina, porque além de seguir a formulação, a gente consegue dar um talento final ali, testar antes de liberar a produção, né? Que é a nossa política na empresa, né? A gente cria essa política na empresa para aproximar mais. Mas, portanto, o que é... É normal do mercado, né? Só isso que tem que deixar claro. Exatamente. O mais importante, na verdade, do cliente, na parte do cliente mesmo, é fazer uma medição correta na hora de pedir, de fazer a compra. Porque, às vezes, o vendedor não sabe a quantidade de metragem que o cliente tem. Porque o cliente chega, não, eu quero 100 quilos, 200 quilos. O vendedor vai falar, não, o produto rende 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos por metro quadrado. Você fala 200 quilos, o vendedor vai fazer esse cálculo. Mas será que é isso mesmo? Porque o bom trabalho começa ali. A partir do momento que o cliente está sempre, não, eu preciso para 200 metros, e o vendedor passa a quantidade certa, não vai dar problema e não vai dar dor de cabeça nem para o vendedor, nem para o cliente. Deixa eu acrescentar um negócio. Essa parte de medida da obra, ela é responsabilidade do proprietário da obra e do pintor que vai executar essa pintura, tá? São esses os responsáveis por ter a medida correta, porque o vendedor de tinta, o vendedor de textura, ele não vai na obra e ele não está sendo contratado para medir a obra ou uma coisa do tipo. A gente está aqui, nós vendedores, somos responsáveis por ajudar a calcular a quantidade de produtos com base numa metragem que já foi informada pelo cliente, tá? É isso mesmo. O vendedor não tem essa responsabilidade de medir na obra, de ir lá na obra, sabe quanto se quer. A menos que o cliente queira, que paga. Não, o vendedor às vezes ele até vai ajudar lá, mas ele não pode ser o responsável pela medida, né? Porque ele não... Esse aí é o profissional, na verdade, que vai fazer a obra, que tem essa responsabilidade. Agora, se o cliente também tem capacidade de fazer essa medição, tudo bem, pode ser. Mas essa diferença que nós falamos aqui não é absurda. É algo que é normal na pintura, de 10% a 15%, na verdade, é aceitável esse negócio de continuação. Agora, se você pega uma continuação para colocar em outra parede, não vai dar problema nenhum, ninguém vai perceber. Sim. Em outra parede. Mas na mesma parede, por favor, tenta evitar essa Isso sendo no mesmo cômodo, né? Sim. No mesmo cômodo, se você fizer lotes diferentes, mas em paredes diferentes, você não consegue perceber uma diferença. Por outro lado, se você colocar na mesma parede, você pode não gostar do resultado. Emenda já é ruim mesmo sendo no mesmo lote, né? Porque já aconteceu um caso de cliente que tem continuação, 3, 4 continuações na mesma parede. Gente, isso aí é inadmissível. Na pintura não é recomendado. Beleza? É isso aí. Mais alguma coisa? Não, porém, enquanto só isso. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Tá de boa? Só quero lembrar aqui que os produtos CIS, né? Estão falando baseado nos produtos CIS, que o mercado está com esses tipos de marcas aí, né? Sim.
Produto CIS é dentro dessa plataforma aí. Na realidade, todo fabricante, todas as marcas, elas estão sujeitas a esse tipo de preocupação. Ou seja, todas as marcas grandes, né? Tem essa preocupação. Porque senão, você vai deixar os pintores à vontade, certo? E aí o problema, na verdade, sempre vai ser dessa fábrica, ou dessa indústria. Porque o cliente às vezes não sabe se ele pede um produto 2, 3 vezes, se vai dar problema. Porque na cabeça do cliente não é a mesma forma. Sim. E nós temos que começar a ensinar os nossos clientes que isso não é bem assim. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque se ele ficar aceitável, se todo mundo concordar, aí eu vou colocar no nosso YouTube, no Instagram. Porque na verdade, o que acontece? Isso seria um treinamento para a nossa equipe de vendas aqui. Mas eu entendo que essa informação é muito importante para o pintor, para o profissional de pintura, porque ele tem responsabilidade também em ajudar a dar a melhor experiência possível de pintura para o cliente final. Né? E também para o cliente final, porque o cliente final, na hora que ele vai fazer qualquer compra, se ele tiver informações disponíveis, ele vai fazer uma compra mais inteligente. Tá? Eu estava até comentando com o pessoal aqui antes da reunião, se você vai comprar um celular, você vai se informar sobre as características do celular. Memória RAM, modelo do aparelho, se tem Wi-Fi, se é 4G, se é 3G. Tá? Na hora de comprar uma tinta, não é diferente. Cada tinta tem as suas características, principalmente no acabamento. Tá? Então, ninguém vai fazer esse tipo de compra sem pesquisar. Então, a gente vai deixar essa informação disponível para todo mundo que tenha interesse em aprender mais. E a equipe da CIS está à disposição para tirar qualquer dúvida também. Entre em contato pelo WhatsApp ou entre em contato com alguma das revendas que trabalham com os nossos produtos também. Beleza? Excelente. Valeu.